Ok, alô você, boa noite. Estamos ao vivo aqui pela TV PCN e também pela Rádio PCN através do Portal Arcos. Agradecer você aí que já está sintonizado com a gente. Você pode participar através do chat, basta você acessar portalarcos.com.br e fazer sua intervenção, fazer sua pergunta, fazer sua homenagem, o que você quiser, participando aqui com o nosso entrevistado. Agradecer as pessoas que estão comentando as entrevistas anteriores, a repercussão tem sido muito boa. Você que acompanha a gente aí, as nossas entrevistas, agradecer você pelo carinho e pela audiência. Hoje eu estou recebendo aqui um convidado ilustre, ele esteve aqui pela primeira vez no primeiro chat que a gente fez e hoje resolvi chamar ele de volta porque tem muitas novidades para contar para nós. Tadeu Nunes, boa noite. Tadeu Nunes, diretor da Rádio Cidade, está fazendo um brilhante trabalho aí. Boa noite, Tadeu. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Seja bem-vindo aqui mais uma vez, né? Boa noite, Jaime. Boa noite, os internautas da PCN e da TV PCN. É sempre uma alegria muito grande atender o seu convite e estar participando dessa nossa co-irmã, porque todos nós sabemos da parceria e da amizade que temos a Rádio Cidade e o Portal Arcos e a Rádio PCN. É isso aí, Tadeu. E a primeira vez que você esteve aqui junto com o Dimas, né, o jornalista Dimas, foi muito bom, teve uma repercussão muito boa e realmente vocês abriram com chave de ouro a nossa sessão de entrevistas e graças a Deus temos novidades, então estamos trazendo você de volta aqui para contar para nós as boas novas lá da Rádio Cidade e também vamos falar um pouquinho dos assuntos, das polêmicas aí em torno da nossa cidade e da região, né? Nós estamos abertos, é verdade, nós estamos aqui num bate-papo entre amigos, mas não deixa de ser uma oportunidade da gente estar falando de algum assunto pertinente à cidade de Arcos, ao dia a dia do trabalho da Rádio Cidade, do jornalismo de Arcos, que eu nunca é demais falar que, graças a Deus, temos uma imprensa muito atuante. Temos o privilégio de ter jornais, rádios, portais de notícias. Isso é muito importante. Isso engrandece a cidade de Arcos e estamos dando exemplo para a região de que somos uma cidade onde existem vários profissionais de comunicação exercendo suas atividades, sejam elas profissionais ou não, mas é sempre muito importante para poder fortalecer a democracia, porque o que seria desse país? Se já existe tanta corrupção, sendo um país democrático, com expressão, liberdade de expressão garantida em Constituição, se não fosse do contrário, como seria esse país, né? Estaríamos aí tropeçando em bandidos, em corruptos a todo momento, e graças a Deus o Brasil, por ser um país ainda jovem em relação ao velho mundo, como a Espanha, entre outros países, o próprio Estados Unidos, nós estamos engatinhando a nossa democracia, mas podemos dizer que avançamos muito de poucos anos para cá. Porque se você for analisar, há 60 anos atrás, já, nós vivíamos um regime militar, onde o cidadão era julgado em porões do Departamento de Investigações, da polícia, muitos eram executados, às vezes os familiares nem sabiam, né, qual o destino foi dado ao seu ente querido. Muitos eram deportados, né? Justamente. Mandados embora do país. O Araguaia, né, foi um bom exemplo de que várias pessoas morreram naquele confronto do Araguaia. Enfim, é muito bom poder hoje ver esse avanço da tecnologia. Eu que confesso para você, e para você também, Renato, que a disciplina que eu não gostava na faculdade era justamente o telejornalismo, porque eu não me vejo bem diante de imagem. Mas estamos aí, e uma alegria muito grande a gente poder compartilhar de ideias num programa tão bom e tão criativo como esse que vocês lançaram aqui, levando não só para Arcos, né, mas para o mundo inteiro. Veja bem o que virou a comunicação nesse mundo. Muito importante. E a facilidade, né, da gente poder produzir um programa desse tipo, sem aquela parafernália, sem ter toda os equipamentos e a produção que envolve uma TV de grande porte, né?
estamos falando de assuntos pertinentes à nossa cidade, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, ao vivo para todo o planeta, com o nosso poder, né, que a gente conseguiu montar aqui, que não é uma grande estrutura, mas que se dá a esse... Né? Eu digo que tem esse trabalho que vocês estão fazendo hoje, um trabalho reconhecido em toda a cidade e toda a região, certamente isso seria feito, o Jaime, escondido, se o sistema nosso não fosse esse. Mesmo diante, por exemplo, o Irã, esses países onde existe um regime de comunismo, de ditador, às vezes o sujeito monta uma coisa clandestina e manda imagem para o mundo inteiro. Mas não tem essa liberdade. Nós estamos aqui tranquilos, sentados, sem o medo de ter uma polícia lá no portão, aguardando para sermos presos, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa fantástica. Nós que somos jornalistas, estamos no meio e a gente tem que agradecer a Deus demais por a gente ter essa liberdade. Agora, eu sempre falo, né? A liberdade não pode ser abusada, não pode ter um abuso. Confundir ela, né? A gente tem que ter responsabilidade de poder levar a informação da maneira correta, de maneira imparcial, idônea e, acima de tudo, sem interesse, nem denegrir mais, nem de um lado, nem do outro. Isso é um compromisso. Nós estamos falando aí de interação entre a nossa imprensa, a imprensa de Arcos. Eu acho que de uns 4, 5 anos para cá mudou muito, né, Tadeu? Ô Jaime, eu digo que eu tive o privilégio, e olha que eu não sou pioneiro de nada aqui em Arcos, talvez seja pioneiro de jornal de pequeno anúncio. Nós criamos em 88, 89, se não me engano, um jornal Correio de Negócios, mas antes disso veio vários jornais, veio o jornal que era escrito pelo Francisco Fernandes, depois veio o Fato, o Arcos, João Evangelista, o Laércio Nunes, o Dimas, o Alexandre Coelho, enfim, antes muitas pessoas tiveram os seus ideais expostos através de jornal, entre outras coisas. A própria Rádio Cidade, né, que veio com o pioneirismo aí do Rolian Ribeiro Lima. Mas assim, eu fico imaginando o tanto que mudou a comunicação em Arcos. E nós, quando eu entrei para o mundo da comunicação, podemos dizer assim, eu fui trabalhar, primeiro estágio meu foi no jornal Folha de Arcos, que a dona Hilda era dona, o Laércio, meu tio, era o editor, e eu estava à toa, desempregado. Ele, Tadeu, tem uma oportunidade de jornal, você tem aptidão para isso, você quer experimentar? Eu fui. E foi muito válido a minha vida. Mas, gente, puxa vida, se arrumar uma propaganda em Arcos há 20 anos, 22 anos atrás, isso é a mesma coisa de você arrancar minhoca e asfalto. Tamanha dificuldade. Então, hoje a gente vendo, fico feliz de ver, abrir o Correio de Centro-Oeste, abrir o Portal Arcos, a própria Rádio Cidade também, com um número grande, uma cartela grande de clientes, de anunciantes, isso é muito importante. E a gente torce para que isso melhore cada dia mais. Que o empresário veja e analise que publicidade, gente, não é mais aquele despesa. Apesar que tem empresários ainda que estão um pouco defasados, né, Jair? A verdade é essa. Eu acho que o mercado de Arcos ainda é bem singelo ainda, né? Na questão de comunicação. Precisa melhorar muito. Precisa melhorar e precisa valorizar mais. Você tem um apelo que eu faço aí aos empresários, às pessoas que estão nos acompanhando. Puxa vida, a importância que tem o seu comércio, sua empresa, é a mesma importância que tem a comunicação. Agora, às vezes o empresário não sabe utilizar a ferramenta que ele tem dentro de Arcos. Da forma correta, justamente, na hora certa. Porque, veja bem, se você é empresário, você quer dar publicidade do seu produto, a um evento que você faz, você tem uma grande ferramenta na mão, que é a imprensa de Arcos. Talvez as pessoas dizem assim, não vou convidar o portal, não vou convidar a Rádio Cidade, porque eles vão querer muito caro, cobrar caro. Gente, um convite, no mínimo, vou até dar um exemplo aqui. Um dia eu disse ao prefeito Claudenir Zé de Mello, porque eu não sei por qual motivo, a assessoria de comunicação da prefeitura parece ser muito simpatizante conosco lá da Rádio Cidade. Eu sou baiano, eu não entendo, porque todo convite que você mandar para a Rádio Cidade, no mínimo, eu vou agradecê-lo. E vou falar do que se trata o convite. Então, quer dizer, é uma propaganda. Já ganhou publicidade. Justamente. Então, o empresário que faz o evento, só de estar comunicando a empresa do fato, automaticamente, por educação, pelo menos é o que eu penso, eu vou agradecê-lo. Quer dizer, é uma propaganda
que a pessoa ganha de graça. Então tem que mudar a mentalidade, enxergar nos meios de comunicação como um aliado, como um parceiro, e não como uma despesa, porque não existe nenhum mercenário na imprensa de artes. Nós somos todos profissionais e todos nós precisamos de trabalhar, porque nós temos nossa família para criar. É claro que às vezes a gente encontra uma concorrência desleal, né, Jaime? Sem dúvida. A gente encontra, por exemplo, o Jaime, não sei qual foi a situação do Jaime quando ele fez faculdade na PUC, mas o meu vestibular, meu curso de jornalista com muito sacrifício. Eu fui estudar depois de casado, né? Acho que já falei aqui para vocês uma vez. Eu tive que entrar numa linha de financiamento do FIES. Em 15 de novembro do ano passado eu terminei de pagar, depois de 7 anos. Quer dizer, eu tenho que valorizar aquilo que eu aprendi, que foi com muito sacrifício que eu consegui. Agora, toda profissão existe os bons e os ruins, não é? Existem os profissionais e também existem os picaretas. Mas eu acho que nós estamos muito bem representados na cidade de Arcos. Com certeza. Não, você falando aí não é diferente, não. Eu também voltei a estudar com 37 anos de idade, mais de 10 anos depois de ter terminado o curso que a gente falava segundo grau, né? E fui fazer faculdade trabalhando de noite, estudando de dia, trabalhando de dia, estudando de noite, e a maior luta, né? E graças a Deus, igual você falou, hoje eu procuro aplicar os conhecimentos que eu adquiri porque eu acredito neles, né? Acredito neles e acredito que eu posso fazer alguma coisa pela minha cidade, por uma parcela da minha cidade, já está ótimo. Isso aí é o ideal que todo jornalista tem, né? Todo jornalista sério, aquele que na hora do juramento ele faz valer o seu juramento, porque é muito bom a imprensa, gente. Quem trabalha no mundo da imprensa, de jornal, de internet, de rádio e televisão, existe uma linguagem, fala assim, uma cachaça, né? De tão bom que é. Porque você acaba que sente as dores de uma pessoa que você nem conhece. Você acaba saindo, entre aspas, em briga de um problema que não é seu, mas é da comunidade. Então o jornalista, então, ele passa no mais ser ele sozinho. Ele passa a representar uma comunidade. E isso é muito importante. E a gente tem que continuar esse trabalho porque, volto a dizer, como seria esse país se não fosse a imprensa? E nós temos bons exemplos de que só nesse governo Dilma já foram 6 ministros e tem 2 ainda pendura, porque a imprensa tem divulgado o que eles têm feito de errado. É claro que não estou provando nada, mas a própria presidenta está vendo melhor retirá-los, porque estão na suspeita aí de fazer coisas erradas. A própria suspeita já é se há indício é porque realmente tem uma dúvida e a presidente acho que está agindo bem, né? Em afastar antes que é complicado, né? Porque o serviço público, Jaime, eu até quero dizer aos internautas que estão nos acompanhando, eu tive com muita alegria e graças a Deus hoje eu falo isso com muita tranquilidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 8 anos na Prefeitura de Arcos e fiz inúmeras amizades, conheci o sofrimento de muitas pessoas, dificuldade de muitas pessoas. E o serviço público não é brincadeira. Não é fácil, é uma missão muito difícil, que eu sempre digo nos programas na Rádio Cidade que nem Jesus Cristo conseguiu agradar. Não é esse prefeito que está agora, nem os futuros que irão resolver de vez o problema de Arcos. Isso seria uma grande idiotice se eu falasse uma coisa dessa. Mas a gente aposta, a gente crê que todos os políticos que prometem, eles têm que cumprir. Ninguém é obrigado a prometer. Então, por isso, às vezes, a crítica que a gente faz é por que prometeu, então? Não devia ter prometido. Não devia ter iludido as pessoas. Porque, Jaime, não sei se você vai concordar comigo, mas a classe mais frágil, mais fácil de você driblar, de você tapear, de usar do sofisma, né? Nós aprendemos isso muito na faculdade, de convencer na lábia, é a classe que não tem esperança. É aquela que, meu filho está preso, meu marido está doente, está de cama, teve infarto, teve derrame, não trabalha mais, eu não tenho saúde,
nós estamos sobrevivendo com um salário mínimo aqui, eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar armazém, tenho que pagar farmácia. Quer dizer, uma vida, é uma classe de pessoas que vive uma dificuldade de vida tremenda. É muito diferente desse pessoal que eu estou falando aqui. Porque são pessoas privilegiadas, pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, ter um bom emprego, né, tem uma casa boa. Mas existem muitas pessoas passando muita dificuldade, não só em Arcos, mas essa desigualdade isso no Brasil inteiro. E engraçado que Arcos é uma cidade até privilegiada, porque tem muitas empresas, consequentemente muitos empregos. Porém, existe uma camada da população que não tem acesso a esses empregos. Não tem. Aí é devido à formação, né? Devido às vezes à condição de vida que não proporcionou para ele uma melhor um estudo, né? Vamos dizer assim. E ele não consegue atingir esses empregos. É porque também tem uma classe de pessoas que às vezes não tem casa ainda, né? Agora, ainda temos uma situação privilegiada, porque eu creio que assim, pelo tanto que a gente anda na cidade, que até não é pouco nada, não temos pessoas assim passando aquela miséria total, né? Sempre tem alguém que ajuda. Mudou muito. Melhorou. Mudou muito. Existem situações piores em grandes cidades. Porém, tem uma camada que realmente passa um aperto, vamos dizer assim. Né? Agora as pessoas falam assim, mas a pessoa não corre atrás no trabalho. Gente, é muito difícil. E tem gente que tem doença. Justamente. Então, quantas pessoas, eu não sei o número, nem vou arriscar dizer quantas são, mas quantas famílias que hoje aqui em Arcos são sustentadas, o arrimo de família são pessoas aposentadas. Não é isso? Às vezes o sujeito tem casa, tá forte, cheio de vida, vou ficar quieto aqui, tem meu pai e tem minha mãe. Quer dizer, mas aí você querendo criar malandro? Eu não estou querendo. Mas com ele trabalhando ou não, essas pessoas têm que sobreviver. E eu fico muito triste porque eu penso, Jaime, que a pessoa quando chega no final da vida, ela tem que ter uma tranquilidade. Não precisa ser rico, não precisa ter mordomia, nada, mas pelo menos a tranquilidade. De poder ter uma aposentadoria, ter uma velhice tranquila. E muitas pessoas continuam trabalhando porque a aposentadoria não dá conta de sustentar as despesas de casa. Então isso é muito triste. É a hora que ela precisa de medicamentos, né? Precisa de uma alimentação mais reforçada, né? É a hora que talvez o salarinho é tão pequeno que não dá. Mas esse problema não é nenhum. Isso não é só prioridade, isso não é privilégio de Arcos. Esse problema é um problema geral, mas é preciso a gente conscientizar e acreditar e correr atrás. E volto a dizer, eu tenho certeza que o Portal também está nessa campanha. Pelo amor de Deus, gente. Não estou aqui pregando política nem de um lado nem do outro, até mesmo porque eu nem quero mais envolver com política. Mas vamos ter uma consciência maior na hora de escolher nossos representantes. Isso é importante. Essa consciência é importante. Tadeu, você lembrava aí do Laércio, você lembrava de grandes jornalistas, grandes pessoas que trabalharam na comunicação, Francisco Fernandes, e eu tenho aqui uma coisa para te mostrar. Eu consegui achar até vamos dizer assim, uma relíquia, né? Que não sei se você conhece esse jornal, o jornal Paquiderme. Lembro sim. Esse jornal, eu achei esse jornal, eu tinha guardado, só que eu descobri uma coisa, o pessoal que estiver em casa aí vai estar vendo, é o Paquiderme. Pelo que me parece, ele teve só 4 edições, e ele era feito pelo Pedrinho Alcântara e também pelo Ed, parece. E eu folheando esse jornal lá, eu consegui achar uma coisa interessantíssima, inclusive até divulguei no final de semana. Divulguei no final de semana lá no portal. Achei uma caricatura do nosso professor Dimas. Eu cheguei a ver. Isso aqui é uma homenagem ao mestre professor, o Possante, e resolvi publicar essa homenagem. Ele deve estar em casa, deve estar vendo a gente, ele vai dar boas risadas. E como ele é seu parceiro também lá na Rádio Cidade, e nosso parceiro aqui, que é um cara que transita bem em todos os veículos aí, né? Então, tá aí, mostrar para vocês o jornal Paquiderme com a charge do professor Dimas Rodrigues. Ficou bonito, né, Tadeu? Só faltou aqui a garrafinha de Boêmia, né? Do lado aqui. Esse camarada tem história. Mas esse jornal aqui é uma coisa preciosa, viu, Tadeu? Muito bom. Logo que você tiver oportunidade também,
Você falou na Rádio Cidade, vou te mostrar também o jornal, a coleção que eu tenho, de jornal O Fato. O Fato. De 1971, 72. Muito bom. Impressionante, que Muito coisa bom. maravilhosa. Isso aí são pessoas que fizeram história aqui em Arcos, anda meio sumido, né? Pedrinho Alcântara, soube que ele não mora aqui em Arcos, está morando fora, parece que em Divinópolis, e o Ed também não tem notícia dele, mas são pessoas que talvez acompanhem a gente lá e que se puder até dar notícia, que a gente gostaria de colocar essas pessoas para falar com a gente aqui, né, Tadeu? São dois grandes profissionais, né? Que, engraçado, né? Que toda a história, eu estou com 40 anos e até então não tinha notícia, nem conheço. Recente, pessoas com talento tão grande na arte de caricatura, desenhos. Isso, desenhos, né? Como os dois, o Pedrinho e o Ed, realmente são dois grandes profissionais. profissionais. Que esse jornal é de fevereiro de 94. Olha para você ver quantos anos, né? Então é bacana. Falar na comunicação, tá aí, jornal Paquiderme, né? Que realmente poderia ter continuado, porque tinha uma linha editorial muito interessante, que é uma linha mais cômica, né? Mas que não deixava de fazer o seu protesto, de fazer as cobranças de uma forma bem humorada. Isso é muito importante. Tadeu, falar com você a respeito da nossa participação lá no evento da Assembleia de Minas, que a gente esteve lá quando fomos lá no hotel, né? Otton Palace Hotel, a participar do encontro lá, o poder da mídia do interior. O que você achou desse evento, Tadeu? Qual que foi o que você trouxe de bom e o que você trouxe de ruim desse evento lá, que foi organizado pela primeira vez, né? Pelo presidente da Assembleia, o Dines Pinheiro. Eu acho que o fator positivo desse evento foi o fato de ter acontecido. Eu acho que o fato de ter tido esse pontapé inicial, essa ideia de reunir a imprensa do interior, eu acho que é o grande fator positivo desse evento em Belo Horizonte. Porque a gente sabe que nós somos totalmente discriminados. A empresa do interior, nós que estamos no meio aqui, a gente sabe a dificuldade que é. Ainda hoje estava mandando um e-mail para a Secretaria de Governo, porque eles mandam campanhas de dengue para a Rádio Cidade. Eu mandei um e-mail para a responsável, não sei qual que é a função dela, mas ela é responsável por distribuição para a mídia do interior. Eu falei, queria perguntar para ela onde que ela arrumou esse preço de tabela que eles mandaram para nós. Tamanha vergonha do valor que se paga por um anúncio do governo do estado. Questionava. Eu queria que você me mandasse para mim quem te passou esse valor e de quanto que é essa tabela. Porque é tão insignificante, já, que eu tenho que ter vergonha de falar. Então, quer dizer, nós somos totalmente discriminados, não temos valor nenhum. O valor que nós temos aqui é quando é véspera de eleições para deputados. Às vezes o sujeito vem quer usar o portal, querer usar a Rádio Cidade, querer usar os jornais. Só que eu já deixei bem claro. As coisas mudaram. Não tem ninguém bobo mais, ninguém vai ficar servindo de bobo para poder fazer trampolim para deputado, seja quem for. Seja ele federal, estadual, senador. Eu não caio nessa mais. Então eu acho que o fato positivo foi essa abertura que o presidente da Assembleia deu. Agora é preciso dar continuidade. Saber discutir de uma maneira mais ampla. Por exemplo, o que foi falado daquele seminário a respeito de radiodifusão? Nada. Absolutamente nada. Um fato interessante foi esse, quer dizer, convidar rádios, convidar jornais e convidar sites, só falar de jornais. Só falou de jornais. Aí você coloca o caboclo lá, que só está olhando para o umbigo dele. Né? Cada um preocupado na parcela que ele vai pegar, né? É tanta asneira que foi dita lá, que no final Domingos Meirelles falou que saía aterrorizado, não é isso? Isso mesmo. Em relação à empresa interior de Minas. Quer dizer, um cara do know-how do Domingos Meirelles sair de Belo Horizonte com a impressão totalmente errada. A impressão que nós somos miseráveis, né? Somos mendigando coisa do governo, que não temos autonomia, que não temos prestígio, que não temos voz. Então ficou muito ruim. Graças a Deus que no final o sujeito levantou lá e acabou, sacudiu lá, né? Rodou a baiana. E não sei se você reparou, o sujeito que... Sabe por quê, Jaime? As pessoas têm que entender que estão nos acompanhando. É o seguinte, o cara falou que tem 30 mil, tirar de 30 mil revistas por semana. 30 mil revistas. E ele falou que consegue tirar foto, escrever, diagramar e tudo.
Quem tem 30 mil tiragens de uma revista, ele não precisa passar por aquela humilhação Não, de cobrar realmente do não. governo de Minas. Não. Então, quer dizer, então é uma mentirada danada. Não é? O cara com 30 mil, se ele consegue pagar uma impressão de 30 mil revistas, é sinal que ele tem muita publicidade. Verdade. Ou não sei que ele está caindo do céu, né? As revistas para ele. Então, assim, são fatos negativos que eu observei lá, que pessoas foram lá para desabafar contra o sistema do governo. Agora, 90 milhões que gasta, né, o governo do Estado? Por ano? Não, eu nem lembro direito quanto que é a 90 verba, não. milhões, Assembleia, acho que 9, né? E falaram também a questão de jornais que fazem, imprimem 2, 3 jornais só para pegar isso a verba. Quer dizer, isso aí é uma coisa seguinte, Ô, Jaime, porque são os rolos da política. Ô, Jaime, né? eu não quero entrar nesse assunto, até mesmo porque me dou bem com todos os veículos de comunicação de Arcos e não seria justo eu fazer algum tipo de comentário, essas pessoas não estão aqui para se defender. Mas esse negócio de picaretagem, isso vai existir a vida inteira. Vai. Agora, É. cabe a quem está delegando, distribuindo esse material, fiscalizar. Justamente, eu tenho a convicção seguinte, quando nós assumimos a Rádio Cidade, nós, via a CIA, a própria Associação Comercial, apresentou uma pesquisa com 9,8%. Quer dizer, 9,8% da emissora que estava, podemos dizer que sem medo nenhum de falar, em franca decadência, não é? O proprietário nem de Arcos não era. Isso aqui eu entendo que isso aqui era um encosto. Vamos matar Naquela aqui. época, o rádio AM estava em decadência também. Né? Justamente. Então a pessoa tinha essa rádio, vamos deixar lá até ver se aparece alguém doido aí que queira assumir a rádio. Aí eu ouvi muitos conselhos de muitas pessoas, Tadeu, você tem que denunciar tanta coisa errada de fulano, beltrano. Mas eu tinha um pensamento comigo, Jaime. Eu acho que na vida você tem que procurar crescer e chegar aquilo que você quer chegar dos seus próprios méritos. Porque se eu tivesse ouvido os conselhos de algumas pessoas, aliás, para mim isso nem é conselho, isso é palpite, que conselho é o bom. Conselho é que chega a pessoa, Jaime, você está com a cor do negócio aqui e eu acho que fica melhor você mudar. Não é? Quer dizer, eu estou dando uma sugestão positiva. Mas esse palpite que eu ouvi de algumas pessoas, falaram assim, Tadeu, você tem que denunciar, isso é uma vergonha, fulano, ciclano fazendo isso. Eu pensei, não, eu quero chegar numa posição de aceitação, de audiência, meus próprios méritos, com o meu próprio trabalho. Então não seria nada justo hoje a Rádio Cidade chegar onde está hoje, porque você pisou no fulano, porque você denunciou o ciclano. Então, quer dizer, isso não tem o valor que tem hoje. Então, assim, não estou preocupado, nós estamos fazendo nosso trabalho de maneira muito humilde, eu não quero perseguir ninguém, apesar de que muitas vezes nós somos perseguidos, mas isso também não tem problema, eu tenho minha consciência tranquila. Eu vou chegar lá em casa agora, vou deitar, não tenho que preocupar que eu pisei em ninguém, que eu prejudiquei ninguém, mas se eu tivesse escutado muitas pessoas, Jaime, talvez eu já teria denunciado tantas irregularidades que existem na cidade de Arcos. Agora, cabe à justiça, cabe aos órgãos competentes, a Anatel, né, o Ministério Público, apurar isso. E eu não serei eu que vou ir denunciar as pessoas tentando chegar a algum ponto da minha vida prejudicando alguém. Apesar de que, volto a dizer, que tem de gente que torce contra o trabalho que nós fazemos, isso é demais. Não, isso com certeza. Muita gente torce contra, mas a maioria torce a favor, né, Tadeu? Acho que o que ajuda a gente a manter o trabalho no dia a dia é isso, né? Os que torcem a favor. Eu acho que o que é importante na vida também é você ter Deus no coração e fazer as coisas de maneira como deve ser feito. Eu sempre brinco lá na Rádio Cidade, doa quem doer. Eu acho que tem que prevalecer a verdade. Não é? Não adianta eu falar uma coisa e depois tomar 1, 2, 3 processos. Você fala aquilo que é verdade. Ofereço sempre a voz do outro lado. Eu tenho sempre esse cuidado de ouvir os dois lados. Muitas vezes não recebo nem resposta, mas não tem problema. A vida continua e continuaremos o nosso trabalho da maneira como a gente acha que deve ser feito, de maneira muito honesta. Esse trabalho que você está fazendo realmente tem surtido grande efeito, tanto que essa pesquisa, a Rádio Cidade cresceu muito, né? De 2 anos para cá, não foi isso? Foi 2 anos e meio para cá, o crescimento foi espetacular, muito acima do que nós imaginávamos ou queríamos
que ocorresse tão rápido. E agora, no último Mérito Empresarial, você já teve um programa vitorioso, teve outros programas também bem votados? O que chamou atenção, eu quero deixar bem, mais uma vez, muito bem claro, que eu não questiono pesquisa, eu aceito resultado de qualquer pesquisa, até mesmo porque a gente está numa situação hoje, mas a gente pode estar em outra situação. Então, com credibilidade que eu vou questionar uma pesquisa hoje, e amanhã eu dizer que a pesquisa é válida. Então, aceito muito naturalmente. Em 2009, quando nós assumimos a Rádio Cidade, essa própria pesquisa do mérito empresarial, nós estávamos longe, e eu nem por isso que eu questionei. Então, assim, com muita humildade, a gente tem trabalhado. Mas o que chama a atenção, Jaime, é que dos 8 programas votados na pesquisa da CIA, 5 são da Rádio Cidade. E entre os 5, os 3 primeiros. Então, quer dizer, hoje a pessoa, os ouvintes de Arcos, eles identificam assim, a Rádio Cidade não como rádio, mas identifica como programa. E isso é muito mais importante. Muito mais importante. É porque a pessoa ouve de fato. A pessoa conhece o locutor, conhece o programa. Então isso dá uma credibilidade tremenda para a emissora. Porque é muito simples, você fala assim, qual rádio você ouve? Ah, rádio tal. Mas você conhece algum programa? Não conheço não, é rádio tal. Eu escuto lá de vez em quando. Né? A Rádio Cidade não, é diferente. Então isso que eu acho que é um ponto positivo do trabalho. As pessoas conhecem os programas da Rádio Cidade. É sinal de que elas acompanham no dia a dia. Ou seja, a fidelidade para com os programas da Rádio Cidade e para com a emissora é totalmente claro diante dessa pesquisa da CIA. Isso nos deixa muito felizes. Agora, eu tenho uma ideia, Jaime. Eu até falei para o João Paulo que pretendo ir lá na CIA fazer esse levantamento, como fiz no ano passado. No ano passado nós éramos líder absoluto lá na região do Jardim Bela Vista. Apesar de não ter ganhado nada no mérito empresarial, mas nós éramos líder lá. Santo Antônio, mais ou menos, e outros bairros a gente perdia. Agora eu quero voltar à CIA para olhar, porque uma coisa me diz, talvez eu possa até depois corrigir dizendo que eu estava equivocado, de que nos bairros nós somos líder de audiência. Nos bairros, onde as famílias ouvem rádio, nós somos líder de audiência. O que a gente perde, isso é minha opinião, tá, gente? Não estou dizendo aqui que é a pesquisa que mostrou isso, não, que eu nem fui ver a pesquisa. Na verdade, você está assim. Isso é uma ideia que eu tenho, isso é uma ideia que eu tenho. De que nós somos líderes em toda a zona rural, todos os bairros, diante do número de ligações que nós recebemos por dia. Nós recebemos, Jaime, em média, 120 ligações por dia. E são pessoas de todos os bairros da cidade. Então, sim, eu quero ter esse cuidado de olhar isso, porque a nossa grande deficiência é o centro da cidade, porque existe comércio, e comércio não ouve rádio AM. Aliás, ouve sim. A Rádio Itatiaia em Belo Horizonte, você vai lá no Iapoca, você vai em vários locais, a Rádio Itatiaia está ligada. Mas a Rádio Itatiaia tem 2 sistemas. Ela tem a transmissão em AM e transmissão em FM. Então todos nós sabemos que a qualidade do som FM é superior da AM. Mas um dia nós vamos chegar lá. Existem grandes propósitos do governo federal, em termos de modificações. Mudanças podem vir, viu? Podem vir e virão muito rápido. E se Deus quiser, nós teremos aí em breve uma qualidade estéreo para poder facilitar ainda mais essa aceitação. Existe o projeto do governo federal, que acho que já está bem adiantado, né? Quase em fase, porque já tem fase de teste, né, do AM passar a ser digital, né? Eu tive conversando, inclusive, com o presidente da ABERT, o Emanuel Carneiro, e eu falava com ele a respeito dessas mudanças. Ele estava me explicando o que falta definir no Brasil, o sistema que vai ser operado, o sistema digital de radiodifusão. Não foi. Nós temos um sistema europeu, que foi testado recentemente em São Paulo, Rio, uma coisa assim, e não funcionou, e agora estão querendo implantar o sistema americano. Só que isso é muito lento, isso é muito burocrático, e a preocupação do governo agora, até 2015, se não me engano, é poder digitalizar 100% os canais de televisão. Então, depois que